Olá pessoal, vamos continuar então com o nosso curso de edição de texto no Word, a nossa parte 2. Só relembrando, nós estamos seguindo os seguintes passos para a nossa edição do texto. Primeiro, obviamente, a digitação do texto, que aí é cada um com sua digitação, com sua técnica e tal. Depois da digitação do texto, nós passamos para a formatação do texto, que é a parte 1 do nosso curso, onde nós trabalhamos com parágrafos, estilos da fonte, marcadores. E, finalmente, vamos então passar para a segunda parte, que seria a formatação do documento, né? a parte onde nós mexemos com layout. Isso tem a ver com a parte de margens, número de páginas, cabeçalhos e rodapés, bordas, cor de página, marca d'água, ou seja, a estrutura do arquivo em si, da folha onde está baseado o seu texto. Então, antes nós fizemos a formatação e a melhoria do texto, do conteúdo, e agora a gente vai trabalhar com o documento em si, para depois a gente passar para a terceira parte, onde a gente vai inserir elementos e depois a parte de divisão em seções. Logo, vamos abrir então o nosso Word, né? Usar o texto da parte 1 que foi formatado, para que nós possamos então fazer a formatação do nosso documento. Bom, aqui nós temos então o nosso texto que fizemos a formatação. Já está com o título em negrito, o nome de autor em itálico. Já fizemos então as formatações de espaçamento entre linhas, colocamos os títulos em negrito com tamanhos de fontes diferentes. Lá embaixo, no final, nós colocamos nossos marcadores numerados, marcadores de forma com figura geométrica. Então nós temos nosso texto todo formatado. Agora falta a gente configurar o layout desse documento. E a aba do Word mais importante para isso é essa aqui, Layout de página. É aqui que você tem a maior parte das informações que você precisa para formatar seu documento. Veja que em configuração de página você tem as margens, você tem a orientação se você quer que a folha fique em retrato ou fique em paisagem, né? Repare que eu coloquei em paisagem, nosso texto ficou na horizontal, né? Vamos voltar para retrato e voltarmos com o nosso zoom. O tamanho da página, que tipo de tamanho, que é o tamanho da folha onde você vai imprimir, né? Se é A3, A4, se é carta. Repara que o Word já te dá a opção, que é a opção que mais a gente usa, que é a opção A4. Verifique então se sempre essa opção está selecionada, formato A4. Aqui é uma opção muito interessante. Quase sempre em alguns artigos científicos se usa o texto em duas colunas. Isso facilita, em alguns casos, você fazer um artigo no formato de revista. E isso é muito simples. Repara que na hora que eu coloquei aqui o formato de coluna, ele já aparece para mim as opções que eu tenho de quantas colunas eu quero no texto. Então eu tenho uma coluna, que é o texto normal que a gente usa. Eu tenho, por exemplo, a possibilidade de colocar ele em duas colunas. Repara que ele dividiu a minha folha em duas áreas editáveis. Repara aqui em cima na minha régua. Eu tenho essa primeira parte que é editável, uma separação e aqui outra parte que é editável, né? Então repara que ele dividiu meu texto em duas colunas. Vou diminuir o zoom para você ver como que o texto está disposto. Repare então que o meu texto ficou em duas colunas. Isso, em alguns casos, você pode dividir em duas colunas, mas na maioria dos casos, nós deixamos em uma coluna. Então, é basicamente isso. Só um detalhe, quando nós temos duas colunas, quando termina a primeira coluna, você continua a fazer o texto na segunda coluna da sua folha. Somente quando a folha toda terminar é que você vai para a próxima, ok? Então, vamos voltar para uma coluna, que é o nosso texto, e aumentarmos o zoom para 100%. Para a gente voltar no nosso texto. Bom, todas essas opções que tem aqui, a gente pode encontrar em um único lugar. E é esse lugar especial que eu quero mostrar para vocês. Aonde que fica? Fica em margens. Lá embaixo você vai ver a opção aqui, ó, margens personalizadas. É a última opção no rodapé. Quando você clicar em margens personalizadas, vai abrir essa tela e ela vai te dar todas as opções que você tem aqui em cima. Aqui você tem as margens,
você tem a orientação, você retrata a paisagem, ok? O tipo de papel está aqui nessa outra aba, papel, você pode vir aqui e selecionar os papéis que são disponíveis, né? E o layout que você tem, se é uma coluna, duas colunas e por aí vai. Ok. O mais importante de todas as opções é a opção de margens. Nós vamos configurar nossas margens. As margens são o início, demarca o início de onde o nosso texto vai começar a ser digitado. Tanto no início e no final do nosso texto, nossa folha, quanto também aqui na esquerda e na direita da nossa folha. Repara que a gente tem esse espaço vazio, né, onde a gente não é permitido a digitação do texto. É aí onde começam as nossas margens. Inclusive, essa parte aqui no início, onde a gente não pode digitar livremente o nosso texto, é chamado de cabeçalho. Daqui a pouco a gente vai vê-los. Como mexer com o cabeçalho e também com o rodapé, que é lá no final da nossa folha. Bom, vamos configurar nossas margens. A maioria dos textos científicos precisam de definir qual é a margem inicial e final que a gente vai ter tanto superior, inferior, esquerda e direita. Vamos usar as medidas científicas para isso. Então, nós vamos usar margem superior. É só você clicar aqui, você pode usar setinha se você quiser, para aumentar, nós vamos usar 3 superior. A margem à esquerda também é 3, eu posso, se eu quiser ter mais precisão, entrar e digitar 3, tá? E aí você viu que a nossa margem já está com 3 centímetros. Repara na régua 1, 2, 3 centímetros. E aqui a gente tem 3 centímetros também na parte da esquerda. Voltando à opção, vamos configurar então a margem inferior. Normalmente é 2, que é a parte de rodapé. E a direita também vão ser 2. Eu queria que vocês reparassem que à medida que eu mexo nas margens, ele vai me mostrando aqui nessa área de visualização como está ficando o layout do meu documento em relação ao texto. Olha o que vai acontecer se eu mexer na margem esquerda e colocar um número muito alto, 6, por exemplo. Viu que ele já mudou aqui para 6. E minha margem inferior, se eu colocar 5, repara que ele já vai mexendo e modificando para mim como que vai ficar o meu layout. Tá? Então, eu já tenho uma visualização que é importante para eu ter uma como referência. Então, vamos voltar. A esquerda é 3. A inferior é 2. Então, já deixamos o nosso layout do jeito que a gente quer. Retrato, né, vai ser a nossa orientação e o papel é A4, está ok. Vamos dar ok, as margens já foram configuradas. Eu tenho aqui, só para a gente diminuir o zoom, um arquivo, um documento, onde eu tenho 2 centímetros de margem inferior, 2 centímetros de margem da direita, 3 a margem esquerda e superior nós temos 3. Normalmente é um layout de texto científico. Tudo bem? Bom, além das margens, que é a primeira coisa que nós temos que fazer para formatar o documento, muitas vezes precisamos colocar números de página, certo? Antes de números, vamos olhar plano de fundo da página, já que a gente já está no mesmo layout de página. Podemos, por exemplo, mudar a cor da página. Repare que quando eu clico em cor de página, ele me mostra uma paleta de cores, e à medida que eu vou mexendo nas cores, ele vai trocando para mim. Uma coisa que é muito importante é que quando você tem uma cor muito escura, ele já troca a fonte automática com uma fonte branca para fazer um contraponto a esse fundo. Você só vai usar isso em casos especiais, está fazendo um cartaz ou algum tipo de layout que não seja um texto científico, porque se você usar uma cor de fundo como azul, esse azul vai ser impresso e haja jato de tinta e tinta na impressora para poder imprimir uma folha dessa forma, né? Então, normalmente, a gente usa uma cor de fonte, de fundo, branquinha com o texto em negro. Bordas de página. Repara que ele me aparece uma janela de borda onde eu posso definir quais são as minhas bordas. Aqui também é muito simples. Repara o que vai acontecer. Eu tenho o estilo da borda. Vamos pegar uma borda um pouco mais grossa, por exemplo, uma borda como essa. Repara que além de você escolher o tipo da borda, você pode aqui embaixo escolher a cor da borda. Então eu posso mudar a cor se eu quiser. Eu posso definir a grossura da borda. Repara que tem 3 pontos, ela é um pouquinho mais grossa, mas eu posso diminuir, né? E
ele já me dá aqui como vai ficar o layout da minha borda. Isso aqui é muito interessante, que ele já demarca para você quais as bordas que você quer. Todas as 4 bordas estão marcadas. Mas se eu quiser, por exemplo, a borda superior e inferior, eu posso desmarcar à esquerda, desmarcar à direita e só fica a borda em cima e abaixo. Ok? Se eu quiser voltar, é só clicar aqui que ele coloca a borda. Se eu definir qual o estilo de borda, e eu tenho vários estilos, hein? Posso estar trabalhando aqui em estilos diferentes, por exemplo, o estilo mais 3D, ok? Também eu posso aplicar. Então, repara que todas as bordas que eu vou selecionando aqui, ele vai aplicando para mim lá no meu layout. E aí, na hora que eu estou com a borda já pronta, é só apertar um OK, a borda fica para mim do jeito que eu quero. Borda é casos raríssimos em textos científicos que nós temos. Isso vai depender muito do layout da revista, do artigo e tal. Mas você já aprendeu a colocar uma borda. Vou voltar lá na opção de borda e vou mostrar para você essa opção aqui, arte. Repara que tem umas bordas de desenho, né? Florzinha, árvore, bolo. Então, se eu quiser fazer uma borda usando, por exemplo, uma árvorezinha para fazer algo tipo do Natal, algo desse tipo, coloco a árvore. Posso aqui definir qual é a largura, se eu quiser diminuir ou aumentar, e dar um OK. Ficou uma borda mais desenhada. Para caso você queira fazer uma carta, um cartaz, você tem essas bordas mais elaboradas. Tudo bem? Então, a gente aprendeu a colocar cor de página e borda. Tá? Eu vou refazer para a gente não ter nenhuma borda no nosso texto científico. Uma última coisa que eu queria mostrar no plano de fundo é a questão das marcas d'água. Né? Aqui só vai apertar OK, vai aparecer os tipos de marca d'água que eu quero. Eu posso botar um texto de marca d'água, que é aquele texto que fica no fundo do nosso texto. E normalmente a gente bota um logotipo, uma mensagem, algo desse tipo. Né? Então, se eu quiser, por exemplo, colocar algum texto, como um texto, vamos supor, nessa na diagonal, quando eu clicar, ele repara que no fundo do meu texto apareceu aquele texto exemplo. Na diagonal, então ele fica no fundo. Se eu quiser personalizar, basta eu ir em marca d'água e personalizar a marca d'água. Ele vai aparecer uma caixinha para mim que é muito fácil da gente colocar. Se eu não quiser marca d'água, é só clicar aqui e eu tiro minha marca d'água lá. É nessa caixinha que eu tiro a marca d'água. Eu posso colocar uma marca d'água de imagem, aí é só você carregar uma imagem qualquer que você queira e ele vai aparecer para você essa imagem, ou a marca d'água de texto, que é o que a gente tem. Por exemplo, eu vou trocar a palavra exemplo para a palavra enfermagem. Se eu clicar aplicar, é para que lá ele já vai aparecer a palavrinha enfermagem. Então é um recurso muito útil, fica um texto muito bem elaborado. Né? Mas isso caso a sua norma te pedir. Caso ao contrário, não precise te colocar. Vou refazer para a gente não ter marca d'água. Tudo bem? A última coisa que falta na formatação do documento é a questão dos números de página. Números de página é a única opção de formatação de documento que não aparece em layout de página. Aonde que está número de página? Está na opção inserir. Vamos na opção inserir. Repara que nós temos aqui onde temos cabeçalho e rodapé a questão de número de páginas. Quando eu clicar em número de páginas, ele me fala se eu quero a página no início da página. E aí, quando eu clico em início de página, ele me mostra se é que esse número à esquerda, no centro ou à direita. Pode ser também no fim da página, à esquerda, no centro e à direita. Normalmente, num texto científico, que a gente não tem frente e verso, a gente só tem a frente do documento, né, da página, a gente tem, ou a gente coloca o nosso número no início, à direita, ou nós colocamos no fim, centralizado ou à direita. Ok? Eu vou colocar o nosso número de página no início da página, na opção à direita. Vou clicar, ele apareceu para mim. Olha o que está acontecendo. Números de páginas só aparecem ou no cabeçalho ou no rodapé. Repare que no rodapé da minha página ele aparece, mas não aparece o número. Se eu tivesse escolhido colocar o número da página no rodapé, ia aparecer o número da página no rodapé e o meu cabeçalho ia ficar vazio. Como eu escolhi no início, ele está no cabeçalho. Então, ele desabilitou a opção do texto e abriu a edição do cabeçalho do rodapé. Então, eu posso colocar qualquer coisa no cabeçalho e no rodapé.
e eu já tinha colocado o número de página. Tá? Se já está tudo ok, você pode fechar o cabeçalho e o rodapé, porque ele vai fechar esse modo de edição, e meu número de página aparece lá. Ok? Então, todas as páginas automaticamente têm um número de página. Dá para perceber aqui. Bom, o que acontece se eu não quero que o número de página não apareça na primeira página? Como que eu faço, então, para acessar o meu número de página agora? Bom, o macete é o seguinte. Vamos lá em inserir novamente. Repara que eu tenho aqui cabeçalho, rodapé e número de página. Eu vou em cabeçalho, que é onde está a minha opção do número de página. Eu venho aqui em cabeçalho e tenho a opção editar cabeçalho, que eu quero mexer com a estrutura do cabeçalho. Ele entra no modo de edição do cabeçalho para a gente poder trabalhar. Repara que quando ele entra no modo de edição, aparece essa opção aqui, Design do cabeçalho. Repara que tem uma opção aqui, ó, primeira página diferente. Se eu clico em primeira página diferente, o número da primeira página some. E aí, quando eu fecho o cabeçalho e o rodapé, não tem mais o número da primeira página. E a segunda página já tem um número, que é o número 2, que normalmente é a segunda página e que é assim que um texto científico é feito. Tudo bem? Então, você aprendeu a colocar número de página. Agora, vamos voltar lá na opção Inserir, Cabeçalho e Rodapé. Repare que tanto eu editando o cabeçalho quanto eu editando o rodapé, os dois vão aparecer editados em modo de edição. Exemplo, editar o rodapé. Repare que tanto o rodapé está em modo de edição e o cabeçalho também está em modo de edição. O que eu quero mostrar para vocês é que qualquer informação que eu colocar no cabeçalho ou no rodapé vai aparecer em todos os cabeçalhos e rodapés que eu tenho na minha página. Exemplo, eu vou colocar o meu nome no rodapé da minha página e lá no cabeçalho eu vou colocar um texto que é curso de enfermagem. Se eu faço isso, e aqui, gente, vocês podem fazer toda a edição possível. Eu posso selecionar, ir lá e mudar a fonte para negrito, posso mudar o tamanho da fonte, posso fazer edição normal. Tudo bem, já editei meu cabeçalho e meu rodapé. Vou na opção de design e fecho o cabeçalho e o rodapé. O que vai acontecer? Todas as minhas páginas vão ter o rodapé que eu fiz lá embaixo. Tudo bem? Então, eu consegui editar o meu cabeçalho e o meu rodapé. E assim a gente termina essa segunda parte, que é a formatação do documento. Só lembrando, tudo fica aqui dentro da opção Layout de página. A maioria está dentro de páginas, margens personalizadas. Alternativamente, se você quiser botar uma marca d'água, uma cor de página, uma borda, até nessas opções de plano de fundo. E na opção Inserir, a gente tem a opção de cabeçalho e rodapé, para inserir o número da página, ou para editar o cabeçalho, ou para a gente editar o rodapé. E é interessante que você, inclusive, tem a opção de remover cabeçalho e remover rodapé, ou seja, aquilo que você colocou no cabeçalho e rodapé, ele vai simplesmente ser limpo. Ok?